Oi, galerinha da Tarde Mirim. Hoje a gente tá aqui para trazer para vocês mais uma história. E hoje eu trouxe o meu amigo Rudi. Ele tem um nome bem alemão. Olá! É claro, né, Andréia? Eu sou alemão. Sim, Rudi, eu sei, você é alemão. Mas desde que a gente se conheceu, eu tive que aprender até falar em português. Pois é, Rudi, olha, tô bem orgulhosa de você. Poxa, agora até você pode conversar com as crianças lá do Brasil, com as crianças da Tarde Mirim, imagina, né? Então, que história que a gente vai contar hoje pra galerinha? Sei lá. Eu fui convidado para ouvir e não para contar a história. Quem conta a história é você, Andréia. Sim. Então tá bom. Mas eu vou te dar uma dica. A história de hoje essa pessoa que viveu a história de hoje, ela viveu uma grande transformação, uma grande mudança de vida, sabia? Sabe, Andréia? Eu também queria me transformar. Em vez de ser um corvo, eu queria ser uma linda arara azul, toda colorida. Rudi, mas você é bem bonito assim, todo preto, com esse cabelo bonito, e você é muito especial, né? Mas eu queria ter umas cores a mais. Pois é, Rudi, mas eu acho que não é bem essa transformação, essa mudança de vida que a gente vai ver nessa pessoa hoje. Mas olha só, agora você fica aqui sentadinho e ouve a história, que eu vou ali contar a história também para as crianças. E daí a gente aprende juntos. Depois a gente conversa mais um pouquinho, combinado? Combinado. Então eu vou ficar aqui sentadinho, quietinho no meu canto. Isso, Rudi, calma aí. Vamos achar um lugar aqui bem legal para você sentar e também poder ouvir a história. Muito bem! Há muito tempo atrás, quando os romanos dominavam muitos países, muitos reinos, vivia em Jerusalém um homem chamado Saulo. E ele fazia tendas. E Saulo também foi ensinado e doutrinado por um rabi na religião judaica desde pequeno. E ele se tornou um fariseu. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. Ele também aprendeu, ele conhecia os 10 mandamentos que Deus tinha dado para o povo de Israel. Mas tinha uma coisa: Saulo, ele não suportava os cristãos, as pessoas que criam em Jesus. Aliás, Jesus, aquele que dizem ser o Filho de Deus, que mentira! Saulo não acreditava nisso e por isso odiava os cristãos. Odiava tanto ao ponto de perseguir e, se fosse preciso, matava os cristãos, aqueles que criam em Jesus, aqueles que criam que Jesus era o Filho de Deus. Certo dia, Saulo buscou autorização nas autoridades de Jerusalém para prender pessoas, os cristãos, numa outra cidade chamada Damasco, pois ele tinha ouvido que nessa cidade havia muitas pessoas que criam em Jesus Cristo e o número de cristãos ali só aumentava. E Saulo queria dar um basta em tudo isso e por isso queria prender essas pessoas e até matá-las. Então, ele se pôs a caminho de Damasco. No caminho, de repente, uma forte luz, mas uma luz muito forte, atingiu o Saulo. E ele
caiu no chão. A luz era muito, muito, muito forte. Ele caiu no chão e de repente, do meio daquela luz forte, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. E a voz continuou: Saulo, levante-se e vá para Damasco. E lá alguém vai te mostrar o que você deve fazer. Os homens, Saulo não estava sozinho. Os homens que estavam com ele estavam paralisados e arregalados, porque eles também ouviram a voz, mas não viu ninguém. Então, Saulo levantou e tentou abrir os olhos, mas ele não conseguia enxergar. Ele estava cego. Então, os homens o pegaram pelas mãos aqui. Os homens pegaram ele pelas mãos, pelos braços, seguraram nos braços dele e o guiaram por todo o caminho até chegar em Damasco. E eles foram guiando o Saulo até eles chegarem na cidade. E ali em Damasco, Saulo ficou 3 dias sem poder enxergar nada. Ele estava cego. E nesses 3 dias, o Saulo também não comeu e nem bebeu nada. E ali na casa onde ele estava, ele recebeu uma visita de um homem chamado Ananias, que era um discípulo de Jesus. O Senhor tinha falado com Ananias e tinha dito para que ele fosse encontrar o Saulo. Ananias teve medo, pois ele já tinha ouvido falar muito sobre esse Saulo que perseguia e matava os cristãos. E agora o Senhor estava pedindo para que ele fosse encontrar esse Saulo. Mas o Senhor disse: Vai, Ananias, eu escolhi este homem, Saulo, para anunciar o meu nome e o meu amor para muitas e muitas pessoas. Então, Ananias, ele obedeceu e foi até a casa onde Saulo estava. E sabem o que aconteceu ali? O Ananias, ele colocou as suas mãos sobre a cabeça do Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu numa luz me mandou aqui. E naquele momento, o Saulo voltou a enxergar. Ele de novo podia ver. Olha só, aqui a gente tem várias palavrinhas. E com essas palavras a gente quer formar uma frase. Enxergar, batizado, pode, foi, ele. O que será que aconteceu? Uma coisa nós já sabemos. Ele pôde enxergar. Ó, ele pôde enxergar e foi batizado. O Ananias batizou
o Saulo. E Saulo, ele ainda ficou vários dias ali na cidade de Damasco, agora junto com os discípulos de Jesus. E sabem, logo ele também começou a falar de Jesus na sinagoga, na igreja. Poxa, que transformação que aconteceu na vida do Saulo. Ele mudou completamente. Ele passou a crer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E isso ele contava para todas as pessoas, para quem ele encontrasse, e convidava as pessoas para também crerem e seguirem Jesus. Mas essa grande mudança na vida de Saulo não agradou algumas pessoas em Damasco. Elas começaram a odiar Saulo por estar falando de Jesus. E sabem, essas pessoas queriam matar o Paulo. Mas agora os amigos de Saulo perceberam que havia um plano para matar o Saulo. Então, planejaram uma maneira de Saulo fugir da cidade de Damasco. E sabem qual foi o plano deles? Olha só, que é isso? Os amigos do Saulo planejaram o seguinte: eles colocaram o Saulo num grande cesto e desceram ele pelo muro da cidade, porque lá nos portões da cidade, aqueles homens que queriam matar o Saulo estavam só esperando por ele. Mas os amigos do Saulo tiveram esse plano e desceram ele por um lugar do muro, e assim o Saulo pôde fugir e não foi morto. E a história do Saulo continua, e ele se tornou um grande missionário. Ele continuou falando do amor de Jesus para as pessoas, para muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. Ele viajou pelo mundo falando do amor de Jesus, que Jesus era o Salvador, que Jesus é aquele que pode perdoar pecados e nos dar uma nova vida, nos transformar, como aconteceu na vida do Saulo. Que história é essa do Saulo, não? Que mudança de vida de repente. Ah, sim, eu quase esqueci. Até o nome dele foi mudado. Acho que vocês perceberam que eu às vezes falei Paulo. Isso mesmo. O Saulo, ele recebeu agora o nome de Paulo e ele se tornou um grande missionário. Uau, Andréia, que história, que transformação! Ah, eu acho que então não tem nada a ver eu querer me transformar numa arara, não é? Claro, Rude. Você é assim, Deus te fez assim e você é especial assim. E sabe, Rude, Deus, o Senhor Jesus, deseja que todas as pessoas tenham uma mudança de vida. Sabe, Jesus deseja que todas as pessoas deixem de viver no pecado e vivam com Ele, assim como o Saulo. O Saulo também passou a viver com Jesus. E sabe, Jesus, ele é o único capaz de fazer essa transformação, de fazer essa mudança na nossa vida. De fazer de nós, né?
ao invés de pecadores perdidos, nos tornar seus filhos, filhos de Deus. Isso só Jesus pode fazer. E sabe como isso é possível, Rudy? Oh, não, eu não sei. Você pode me explicar? Claro! Sabe, você precisa crer que Jesus é filho de Deus e que ele morreu na cruz por todos os meus pecados. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E sabe, você precisa dar para Jesus, entregar para Jesus o seu coração e dizer: Jesus, toma o meu coração, toma a minha vida e cuida de mim. E mais uma coisa que a gente pode e deve fazer é ler a Bíblia, Rudy, né? Ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. E se a gente ler a Bíblia, a gente vai saber como a gente deve fazer, como a gente deve agir, como a gente deve viver. E a gente também precisa orar, que é falar com Jesus, que é falar com Deus. Ele, Jesus, quer ser o nosso melhor amigo, assim como ele também se tornou o melhor amigo do Saulo, quer dizer, agora do Paulo, né? É verdade, do Paulo. E o que você achou, Rudy? Muito boa essa história, né? É verdade. E sabe, eu fiquei pensando, eu acho que eu também posso contar de Jesus para as pessoas assim como o Paulo. Mas você já faz isso, né? Sim, eu já faço, mas sabe, essa história que você contou, eu vou mandar o link dessa história para os meus amigos, para todas as pessoas que eu conheço. Nossa, Rudy, muito boa essa sua ideia, é isso mesmo. Mais pessoas vão ouvir da palavra de Deus, da história do Paulo que se transformou, que foi transformado por Jesus e se tornou um grande missionário. Muito bem! Então vamos dar um tchau? Tchau, galera! Um dia eu vou aí visitar vocês. Tchau, tchau!